Olá, boa tarde para você que já acompanha aí nossas redes sociais, você que é nosso seguidor aí do portal e rádio web Amazônia Sem Fronteira, nosso muito boa tarde, nesta sexta-feira, uma sexta-feira gostosa, sexta-feira de feriado, nesse dia 8 de dezembro de 2023. Nosso muito obrigada pela sua companhia e nós estamos aqui, olha, de volta com o programa Cá Entre Nós, o programa, o meu, o seu, o nosso programa de entrevistas, de entretenimento, de dicas de saúde para você, mulher, você que acompanha aí, você que segue nossas redes sociais, você já conhece o programa Cá Entre Nós. Estamos retornando, dessa vez nós vamos trazer uma entrevista hoje para lá de bacana, viu? Tenho certeza que você vai gostar e eu te convido para que você possa continuar conosco e acompanhar essa história, porque hoje nós vamos contar a história do Miguel. Você está vendo o Miguel aqui, ele com a sua mãe, a Deusdite Brito Ramos. Hoje você vai conhecer a história do Miguel e nós estamos trazendo essa entrevista aqui para que você possa conhecer a história dele. O Miguel é um jovem especial, um atleta especial, mas que precisa passar por um tratamento. Justamente por isso que nós estamos trazendo aqui, para que você possa conhecer a história dele e possa também nos ajudar nessa caminhada. Vamos conversar com a Deusdite, é um nome assim meio que difícil, né? Mas a gente consegue falar. Deusdite, ela que é a mãe do Miguel. Boa tarde, Deusdite. Boa tarde. Muito obrigada por vir aqui ao nosso programa, comparecer aqui e falar um pouco da história do Miguel. Tudo do começo? Pode ser, simplesmente para as pessoas possam entender o porquê que nós estamos aqui, porquê que vamos conversar com o Miguel, porquê que estamos mostrando a história dele, para que todos tenham conhecimento de que ele precisa muito da gente e que precisa muito que a gente ajude o Miguel. Bom, meu nome é Deusdite, como a Rosa falou, Deusdite de Brito Ramos. Eu sou de uma família de 5 irmãos, 4 mulheres e um homem. E eu tenho 2 filhos, o Gabriel e o Miguel. E o Miguel está aqui com a gente, né? O Miguel, ele tem 15 anos e ele tem uma deficiência chamada amaurose congênita de Leber. Nome difícil, né? É, difícil. E desde o nascimento, na verdade, desde a minha barriga, que o Miguel ele tinha um comportamento diferente que eu achava estranho. Ele dormia, parecia que ele dormia durante o dia e à noite ele passava a noite mexendo, que eu nem conseguia dormir. Mas até então, para mim, era normal, né? Uma criança mexer tanto assim à noite. E aí o Miguel nasceu. Ele nasceu... Vamos conversar com o Miguel, porque que estamos morrendo. E era normal. Sim, pode falar que deixei aqui o som, mas programa ao vivo tudo acontece. E aí o Miguel nasceu. E ele nasceu, eu achava ele uma criança diferente, né? Não sei se por eu ser mãe de segunda vez, eu percebia que o Miguel ele não me acompanhava. Eu passava e ele não me acompanhava com a visão. E eu achava muito estranho aquilo. E tanto que eu levei o Miguel ao médico, o Miguel tinha 20 dias de nascido. E aí quando eu cheguei lá, eu falei para o oftalmo, gente, ele não me acompanha. O médico falou assim para mim, mãe, ele só tem 20 dias. Eu falei, doutor, mas o outro, ele me acompanhava. Cada criança é uma criança, você retorna quando ele tiver 2 meses. E aí com 2 meses eu retornei. O Miguel, ele não me acompanhava. Eu falei, o Miguel é cego, ele não enxerga. Eu falei pro médico, ele falou, não, vamos fazer o exame. Fizemos o exame, ele colocou aquela lanterninha, né? Aquele exame de rotina que a gente faz no oftalmo, né, com as crianças. E aí colocou a lanterninha nos olhos do Miguel e o Miguel arregalou os olhos, né? Ele falou, tá vendo, mãe? Ele enxerga. Eu falei, ele enxerga, mas tem algo diferente. E aí a gente começou, né? Vamos fazer um mapeamento de retina, fizemos um mapeamento de retina. Mas a sua intuição de mãe não estava errada, né? Não, nunca. E aí a gente fez esse mapeamento de retina. Aos 6 meses, retornamos. Vou correr um pouquinho, senão a história vai ficar muito longa. Aí, aos 6 meses, nós retornamos. Mapeamento de retina de novo, tudo normal. E aí, ele falou assim pra mim, mãe, tudo normal. Eu falei, não aceito esse resultado. Não aceito, meu filho tem um problema de visão. Ele falou, então, se você fala que ele tem um problema de visão, eu vou te caminhar para o neurologista, porque se tem um problema de visão, é central. Porque a gente não consegue detectar na parte ocular. Então, vamos pro neurologista. E aí a gente foi pro neuro, né, o neuropediatra. Aí começa tudo de novo. Otorrino, oftalmo, toda aquela corrida de novo para descobrir o que Miguel tinha. E aí tudo normal.
E aí ela falou assim, mãe, ele tem características de uma criança autista. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo, não sabia o que era. Isso em 2000 e Miguel nasceu em 2007, 2008, isso em 2009, né, iníciozinho de 2009. E aí fui pesquisar sobre autismo, e aí, resumindo tudo, aos 4 anos o Miguel fechou um diagnóstico de autismo. E aí eu com aquele diagnóstico nas mãos, eu pensava assim, cara, tem alguma coisa que a conta não bate. Por que esse menino se bate tanto? Ele dava de cara na parede, ele dava de cara na coluna, ele se batia muito, ele passava e ele se batia como até hoje, né? A gente percebe que ele se bate muito. E aí eu continuei, esse menino, ele não enxerga direito, ele não enxerga direito. E aí, como os médicos falaram para mim, você retorna quando ele tiver 7 anos de idade. Não, 4 anos ele fechou o diagnóstico com autismo, retorna quando ele tiver 6 anos de idade. E aí, mal Miguel completa 6 anos, a gente retorna pro oftalmo. Falei, não aceito, Miguel tem problema visual. E aí, tudo de novo, mapeamento de retina e tal, tudo normal. Aí foi quando o Dr. Arnaldo Russo falou assim para mim, você procura uma médica chamada Juliana Garrido, o marido dela é especialista em retina, se eles não fecharem o teu diagnóstico, a gente consegue um TFD e te manda para São Paulo. Tá bom. E aí eu fui na Juliana Garrido. E quando a gente chegou lá, a gente fez vários exames, e aí ela falou, olha, o teu filho ele tem uma provável amaurose congênita de Leber. Eu falei, doutor, o que é isso? E aí ela foi me explicar o que era. E aí, para minha surpresa, ela falou, acabou aqui, não tem tratamento até hoje, 2014, que foi quando ele fechou o diagnóstico, não existe